E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael mais uma vez. Voltei para dar continuidade nos vídeos e no vídeo de agora eu vou falar sobre a minha experiência como ANP. ANP significa Advanced Nurse Practitioner, o que é basicamente um degrau a mais na hierarquia da enfermagem clínica na Irlanda. Então, recapitulando, para aqueles que não assistiram os vídeos anteriores, você pode ir para área gerencial ou clínica como enfermeiro na Irlanda, e na área clínica você vai de staff nurse, que é o enfermeiro assistencial. Eventualmente você pode virar um CNS, que é o Clinical Nurse Specialist, e acima do CNS você tem o ANP. Na Irlanda não tem um degrau a mais, pelo menos na área de nefrologia, mas já ouvi falar, já vi que em alguns outros países existe um cargo acima que é o de Consultant Nurse Practice, como se fosse um médico registrado, né? Um médico consultor teria um enfermeiro consultor. Talvez é algo pro futuro, mas por enquanto, pelo menos na minha área, não existe. O que significa que o cargo de ANP é o limite, né, na área clínica da enfermagem na Irlanda. O cargo basicamente os cargos se confundem muito no sentido de responsabilidade, do que fazer, não fazer, da sua área de competência. O CNS ele é um cargo especialista, né, como o nome já diz, pelo menos vou falar com base na nefrologia, que é minha área, mas eu imagino que as demais sejam muito similares. O especialista ele atua numa atividade específica do setor. Por exemplo, ele é um especialista do transplante de rins, ele é um especialista em acesso vascular, ele é um especialista em anemia, ele é um especialista em avaliação de fluidos, né, fluid assessment, para avaliar se os pacientes estão no peso seco ou não, se eles estão carregando mais água do que precisa, menos água do que precisa, e por aí vai. Então, basicamente, o cargo ele pode ser criado para qualquer objetivo. Geralmente, quem determina esses objetivos são os médicos, eles que avaliam as necessidades do setor, os médicos, né, do seu setor específico. E aí, dependendo da necessidade, dependendo da finalidade, o cargo pode ser criado. Óbvio que é um cargo de enfermagem. A sua gerente 3, que seria gerente direta, ela tem um papel muito importante na criação desses cargos, mas assim, os médicos eles têm uma voz muito ativa. Ninguém quer gastar um cargo, né, a verba à toa para um funcionário que talvez não vai ter trabalho suficiente para ocupar aquele cargo. Se você pensar que a carga horária hoje são de 37,5 horas por semana, e você pega um CNS, por exemplo, numa área X que não tem tanto trabalho, ou seja, o que você vai dar para esse sujeito fazer em 37,5 horas por semana se não tem tanto trabalho? Então, mais ou menos por aí. Então não existe, na verdade, áreas pré-determinadas, existem áreas diversas e aí é meio que uma convenção, é um acordo entre as partes para que o cargo seja criado. E aí o ANP, né, é um cargo acima que tecnicamente ele tem uma responsabilidade a mais, e de forma geral os ANPs eles conduzem clínicas, né, eles têm as clínicas diversas que eles podem conduzir, eles têm uma autonomia muito maior sobre o trabalho, uma responsabilidade legal muito maior sobre o trabalho, e em alguns casos os ANPs eles fazem procedimentos cirúrgicos que inicialmente eram procedimentos médicos. Existem países onde, por exemplo, na nefrologia os ANPs eles formam fístulas arteriovenosas para diálise, eles colocam catéteres centrais, colocam catéteres Tentkoff para diálise peritoneal e por aí vai. Então, assim, tem um mar de possibilidades para os ANPs seguirem. Geralmente o que determina a atividade do ANP obviamente, a descrição do cargo. Se o cargo ele já existe, ele já é
né, pré-determinado, muito provavelmente você vai ter que seguir o que a determinação do cargo manda, com uma certa flexibilidade de alterar, de implementar coisas novas e por aí vai. No entanto, o meu cargo ele é um cargo novo. Na Irlanda não existia A&P em nefrologia. Na verdade existiam acho que 2 pessoas, mas que faziam atividades diferentes das minhas. Uma das A&Ps em nefrologia, ela trabalhava comigo, mudou de hospital assim que eu consegui meu cargo. Ela atuava numa área diferente da nefrologia que não era minha. Existem, na verdade, tem 2 enfermeiras no interior da Irlanda, que elas foram as primeiras A&Ps em nefrologia do país, e agora com uma verba que o governo deu para os serviços renais, né, de nefrologia, muitos estabelecimentos, muitas instituições criaram cargos diversos, incluindo de A&P, que é onde o meu cargo foi criado, né, quando o meu cargo foi criado. Então meu cargo ele foi criado recentemente, não existia ninguém no nosso departamento fazendo a mesma atividade que eu faço hoje. O meu cargo é específico para hemodiálise e eu estou desenvolvendo o cargo, então assim, eu tenho uma liberdade muito grande para fazer o que eu quero. Eu determino as atividades que eu tenho interesse em fazer, e óbvio, a gente senta, conversa, discute, né? Como eu falei, os médicos eles têm uma voz muito ativa no sentido de orientar, de direcionar para as coisas que eles acham que podem ser feitas, porque basicamente os cargos de A&P, um dos propósitos do cargo não é só... O cargo ele não é só para dar mais competência ao enfermeiro, mas um dos propósitos do cargo é tirar a pressão, né, aliviar um pouco a pressão sobre a equipe médica. Basicamente, é caro contratar um médico, não existe uma oferta de médicos muito grande no mercado, então tem muitos serviços comprometidos hoje em dia, muitos serviços com defasagem de profissionais, porque questão de custo, de disponibilidade profissional, etc. e tal. Então o que o governo tem feito é tentado estimular a educação de enfermeiros, a melhorar a capacitação de enfermeiros para que cargos de A&P apareçam cada vez mais e tirem essa pressão. Então o A&P ele prescreve medicação, ele faz avaliação, óbvio, de enfermagem, mas uma avaliação mais próxima de uma avaliação médica, e ele tem autonomia para conduzir tratamento, conduzir terapias medicamentosas e por aí vai dos pacientes. Então basicamente assim, é um ditadozinho meio popular que denigre um pouco a imagem do enfermeiro dependendo da forma que você enxerga, mas o A&P ele é um médico barato, a verdade é essa. O A&P está mais ou menos no nível de um Registrar, que é o Residente 3 do Brasil, e ele trabalha em comunicação direta com a equipe médica, porque os médicos dão, né, as diretrizes, o médico, enfim, o consultant ele é, no fim das contas, o responsável legal pelo cuidado do paciente. Mas é muito bom para o enfermeiro no sentido de dar mais autonomia, de progressão na carreira, de o enfermeiro poder fazer muito mais. Então eu vejo isso com bons olhos. Salário é maior do que um enfermeiro assistencial, maior do que um CNS e por aí vai. Na hierarquia da escala de pagamento, o salário do A&P está equiparado ao do ADON. O ADON está na área de gerenciamento, que é um salário bom, é um salário relativamente bom. Óbvio que a gente sempre quer mais, mas enfim, mais ou menos por aí. O ADON tem como crescer mais, o A&P não, como eu falei, e aí para o A&P crescer mais, ou ele tem que voltar para a área gerencial ou procurar outros rumos, né? Como talvez ir para a educação, talvez crescer horizontalmente na instituição, saindo da área clínica, indo para uma área mais operacional e por aí vai. Um dos pré-requisitos para ser A&P é ter um mestrado, e o mestrado ele tem que ser necessariamente na área de Advanced Nurse Practice. Vou começar a fazer o meu agora em setembro.
em uma das universidades da Irlanda. Então, até você formar nesse mestrado, até você terminar o mestrado, basicamente você é considerado um candidate A&P, um candidato ao cargo de A&P, muito embora você esteja no cargo. Legalmente falando, tecnicamente falando, você não pode prescrever medicação ainda, porque você não teve as disciplinas, o estudo, o acompanhamento para poder fazer essa prescrição de medicações. E aí, quando você termina o mestrado, passa por todas as teorias lá, as disciplinas, você se registra no NMBI como Registered A&P. E aí sim você oficialmente é um A&P. Então, em termos de Candidate A&P, existe uma escala de pagamento específica que é equivalente ao de CNM3. É uma escala de pagamento que ela progride só por 4 anos, se eu não estou enganado, porque entende-se que em 4 anos você vai fazer o seu mestrado. E aí sim você sobe para a escala de pagamento de A&P quando o seu mestrado for concluído. O Candidate A&P, ele está nesse processo que eu estou hoje, que é de desenvolver o cargo, de iniciar as atividades, de ter um acompanhamento ali da equipe médica. Como parte do mestrado, você tem que escolher um mentor na unidade onde você trabalha, e esse mentor é o que vai te guiar, que vai te instruir, que vai, por exemplo, quando você fizer a disciplina de prescrição de medicação e de exames radiológicos, ele é a pessoa, né, o mentor, a mentora vai ser a pessoa que vai te acompanhar e fazer um drug round, por exemplo, para a universidade, para fins acadêmicos. Você escolhe o número de medicações da sua área clínica que você quer aprender a prescrever. Vamos supor que você escolhe 3 medicações. Esse mentor ele vai te acompanhar por um número de vezes para cada medicação, prescrevendo para um paciente, vai te explicar farmacocinética, dinâmica, etc. e tal. E aí você vai ter que apresentar para a universidade e por aí vai. E aí, assim, para título de academia, né, de educação, os colegas que já fizeram o mestrado sugerem não escolher muitas medicações, porque diz que o curso é pesado, mas depois que você termina o mestrado, você pode acrescentar mais drogas, mais medicações na sua lista de medicamentos que você pode prescrever. Existe um processo burocrático para isso, obviamente. O seu mentor ele vai ter que te acompanhar. Vamos supor, terminou o mestrado, 1 ano depois, você decidiu que você quer acrescentar uma droga nova. Você vai lá com o seu mentor, ele te ensina o mesmo processo de quando você estava na universidade. A diferença é que você não vai precisar ser avaliado mais. E aí, quando ele te libera para prescrever, né, que ele atesta que você está competente, você submete essa lista para a instituição onde você trabalha e oficialmente você está apto a prescrever essa medicação. Então você pode prescrever quantas medicações você quiser, desde que você passe por esse processo. Por exemplo, uma das minhas colegas tem na lista de medicações dela em torno de 50, 60 medicações. A gente não é igual um médico, que a gente pode sair prescrevendo. Felizmente ou infelizmente, por sermos A&P, sermos enfermeiros, a gente ainda tem uma limitação. Até onde eu conheço, até onde eu fui informado, a minha limitação se restringe à minha área de atuação. Então, por exemplo, eu vou aprender para escrever medicações usadas em hemodiálise, em nefrologia, e ali é o único local onde eu posso prescrever. Vamos supor que eu vou lá para casa da minha avó quer uma medicação X, eu não posso prescrever, porque ela não é minha paciente, entende? Ela não está dentro da minha área de atuação em nefrologia. Vamos supor que eu vou na casa do vizinho, o vizinho está passando mal, ele quer uma prescrição de um antibiótico. Em teoria eu não posso prescrever, porque eu não sou competente, não estou capacitado a prescrever na medicação. Na comunidade. Eu sou autorizado e habilitado para prescrever dentro do meu círculo de trabalho ali, das minhas atividades laborais. Eu tive uma ideia que até então achei que fosse brilhante há algum tempo. Falei, vou virar A&P, e aí eu quero prescrever Botox, porque Botox dá muito dinheiro, entrar na área de cosmética e tal. Tecnicamente não pode, a menos que eu encontre um neurologista ou um médico que aplique Botox e que aceite me orientar nesse processo, nessa mentoria, para que eu possa aplicar Botox.
e aí ele atesta que eu posso aplicar Botox, mas eu tenho que ser registrado e trabalhar nesse local sob a mentoria dessa pessoa. E aí sim, em tese, eu poderia aplicar Botox. Na Irlanda, na verdade, enfermeiro não pode aplicar Botox, mesmo sendo A&P, só dentista e médico. Mas era uma das coisas que eu tinha pensado, achei que eu ia me beneficiar da formação, mas não. Se eu decidir mudar de trabalho, por exemplo, eu não posso chegar no trabalho novo, no hospital novo lá, na nefrologia que seja, e começar a prescrever. Toda a minha papelada, todos os meus documentos que atestam que eu sou apto a prescrever, etc e tal, tem que ser transferido para a comissão equivalente no hospital onde eu vou trabalhar. E aí depois que eles assinarem, que eles revisarem todas as minhas papeladas, documentações e certificarem de que eu estou apto a prescrever, aí sim eu posso prescrever naquela medicação. Então assim, existe uma limitação nesse sentido. Basicamente não é regra, mas óbvio, se você virar A&P num lugar, a tendência é que você fique como A&P lá por muitos anos. A burocracia é muito grande para você transferir de lugar para lugar. Se você tiver uma estratégia tipo a minha inicial, que é de virar A&P, depois arrumar um trabalho numa clínica dessa de estética, que é o que está bombando hoje no mercado. Tem seus poréns, tem que dar uma estudada melhor a respeito. Não é tão simples quanto eu achei que fosse. Contudo, ainda é muito legal, é muito interessante, porque você faz os seus horários de trabalho, você decide, né, quando começar, quando terminar, você decide as clínicas que você quer conduzir, você decide a forma como você quer abordar os seus pacientes e conduzir o tratamento dos seus pacientes. Você tem uma flexibilidade muito grande. Uma grande porcentagem do cargo de A&P, na verdade, está relacionada à pesquisa. Então, você desenvolver pesquisa, participar de conferências, congressos, você gerenciar e organizar essas conferências e congressos, workshops e por aí vai, apresentar trabalhos dentro da instituição que você trabalha, trabalhar com educação continuada, treinamento de funcionários e por aí vai. Então você realmente vira uma referência dentro do seu departamento. E como eu falei no início, tirando um pouco a pressão da equipe médica. A equipe médica vai aparecer quando você achar que o que você sabe, o que você pode fazer não é suficiente, e aí eles vão entrar e enfim, conduzir a situação do jeito que for pertinente. Ainda tem um passo grande aí pela frente até eu me registrar como A&P. Por enquanto eu sou candidato, mas já faço bastante coisa que é pertinente ao cargo. Essa foi minha experiência, né? Tá sendo minha experiência. Hoje tem vários colegas A&Ps no hospital em diversos departamentos e obviamente cada um dentro da sua área de competência. Várias universidades da Irlanda oferecem o curso de mestrado. O ano acadêmico, como muita gente já deve saber, começa em setembro. Então você tem que aplicar com certa antecedência e óbvio, se você tiver um patrocinador, que é a instituição onde você trabalha, você tem que organizar com eles o processo de patrocínio e vincular isso com a universidade. Se não, o curso ele custa 6.000 euros por ano para quem qualifica como europeu, e são 2 anos, né? Não é tempo integral, período integral. Então a gente está falando de 12.000 euros por ano, mais os gastos com livro, o que quer que seja, né? Caderno e por aí vai. É mais ou menos por aí. A minha experiência como A&P. Quem tiver dúvida, fica à vontade para perguntar e estou à disposição. Um abraço.